difícil. E vai piorar. Está amarrado, pastor, eu amarro essa palavra. Mas não sou eu que falo que vai piorar. É a Bíblia que diz que vai piorar. Eu estou falando do mundo. O mundo vai piorar. Irmãos, eu vou te falar, vai piorar muito. Não vai piorar pouco. Mas você pode estar num lugar de segurança, que é debaixo das asas do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Simplesmente por você estar nesse lugar, aí a igreja é uma agência do céu. Nós cantamos aqui nessa noite, Pai Nosso, né? Cantamos? Teu é o reino, seja feita, e lá nessa oração chamada oração do Pai Nosso, ele diz, seja feita a tua vontade na terra como é. Nós, igrejas, igreja do Senhor, corpo de Cristo, somos a escada que Jacó viu, que traz o céu para a terra. Jacó teve uma visão, enquanto dormia, de uma escada, e anjos subiam e descendo. Não, pastor, é Jesus essa escada. Sim, mas nós somos o corpo de Cristo. Jesus, ele não está fisicamente aqui. Em corpo, Jesus está no terceiro céu, sentado à direita do Pai. Nós estamos espiritualmente com ele lá. Mas nós somos o corpo de Cristo nessa terra. Nós somos as mãos, as nossas mãos são as mãos que curam, que tocam pessoas. A nossa voz é a voz que profetiza, fala, a palavra viva que transforma e muda as pessoas. Os nossos pés são os pés que foram enviados para proclamar a boa notícia, as boas novas de salvação. Nós somos o corpo de Cristo. E, queridos, como todo domingo, às vezes nós preparamos muitas coisas, mas o Espírito Santo fala assim, você começa a sentir assim, eu acho que Deus está querendo falar outra coisa. E pregando é melhor que eu fale, como ensinando também, mas o Senhor, ele sabe o que você precisa escutar. Às vezes nós achamos que sabemos aquilo que as pessoas precisam. Não, nós precisamos nos preparar e estarmos sensíveis no Espírito, porque o Senhor sabe a necessidade de cada um. Mas nessa noite Ele fala para mim e para você, Ele não quer simplesmente suprir a sua necessidade. Ele quer abrir os teus olhos para que você possa ver o teu propósito. O porquê você está vivo. Muitos não estão mais vivos fisicamente. Mas por que você que se chama cristão, que se chama filho de Deus, está vivo? E para que você está vivo? Há uma parábola de Jesus que ele fala que um agricultor viu uma árvore e essa árvore frutífera não os dava fruto. E o dono daquele falou assim, ó, vamos cortar essa árvore. Para que ela está perdendo o meu tempo na terra? Só que o ajudante, que simboliza para nós nessa parábola, o Espírito Santo falou para o seu Senhor, não, vamos deixar mais um ano, vamos adubar essa árvore, vamos tratar dela, e se nesse ano ela der fruto, deixa, mas se não der, pode cortar. Como profeta de Deus, eu falo que na sua vida
você está tendo tempo para dar fruto. Se você ainda está aqui nessa terra, é para dar fruto, para ter propósito, fruto que permaneça. Qualquer momento o Senhor pode decidir assim: vamos tirar. E às vezes a gente fala: que isso, pastor? Não, isso é misericórdia do Senhor. Porque tem gente que, se não morrer cedo, se desvia e vai para o inferno. Tu acha que para Deus, Ele quer que você, primeiro, esteja com Ele, para sempre. Você sabe que Deus, Ele quer que ninguém se perca, mas que todos alcancem o quê? A salvação. Só que muitos irmãos entraram, aceitaram a Jesus, entraram com fogo, coração queimando, mas as coisas dessa vida, a concupiscência dos olhos, os desejos da carne, falaram a soberba da vida, falou mais alto, e a pessoa começa a querer olhar para o lado e querer viver como o mundo. Deixa eu te falar algo: você não é chamado para viver como o mundo vive. Você é chamado para trazer a vontade de Deus do céu à terra, a manifestar a vontade de Deus aqui na terra. E se não for isso, para que você produza fruto, que o Senhor te leve logo. Está amarrado, pastor. Está amarrado é você ir para o inferno. Deus não quer que ninguém se perca, que ninguém vá para o inferno. Mas Deus é misericordioso. Por isso que Ele sempre nos avisa. Ele sempre nos avisa. Irmãos, nós estamos vivendo tempos maus. E quinta-feira, a palavra do Danilo, assim, impactou na minha vida. Eu vou pegar um gancho também, né? Posso? Também vou pegar um gancho naquilo que ele falar, provavelmente, que ele falou. Mas, irmãos, é tempo de voltar ao primeiro amor. Essa canção é baseada numa carta que o apóstolo João, no Apocalipse, que é o estudo das últimas coisas, fala para uma igreja: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Arrependa-te. Vamos lá, abre lá Apocalipse. Vamos começar então por lá. Xandaramamae. Capítulo 2, Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, Paulo não, João, ao anjo da igreja de Éfeso escreve: essas coisas diz, verso 1, aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova o que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Ô igreja tremenda! Igreja que não suporta o pecado, bênção, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, não te deixaste esmorecer, aleluia, está louvando aqui essa igreja. Vocês estão firmes, vão na igreja sempre, não está se deixando esmorecer. Verso 4, tenho porém contra ti
E quando Deus ele nos orienta, é porque nós precisamos de correção. E Ele, como um pai, Ele vem nos orientar, Ele vem nos corrigir. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Ah, pastor, meu primeiro amor foi há 20 anos atrás. Eu conheci aquela menininha. Não, não é isso, irmão. Teu primeiro amor não foi uma pessoa. Aqui o contexto, ele está falando do teu primeiro amor em relação a Ele. Amar a Deus sobre todas as coisas. Abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste. Ele falou que quando nós abandonamos o primeiro amor, nós caímos. Outrora o coração pulsava, orava em línguas todo dia, estava na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Perguntava assim, pastor, tem alguma coisa aí para fazer? Não, vou lá para a igreja. Para quê? Vou lá, pô. E a gente vai vivendo naturalmente, ou a gente vai se acostumando com as coisas, e daqui a pouco, mal ou bem, a gente bota, vou lá domingo à noite para... Não participa da quinta, do domingo, da escola de discípulos. Como você vai amadurecer, gente? Ah, não, tem coisas melhores para me fazer, né? Tenho que cuidar da minha vida. Você está cuidando da sua vida? Lucas fala que os finais dos tempos vão ser como o tempo de Noé. Assim como no tempo de Noé eles casavam, se davam casamentos. Ou seja, tinham uma vida normal. E não perceberam Noé entrando na arca. E sua família, e logo a porta se fechou e veio o dilúvio. E Noé foi arrebatado pelas águas. E muita gente morreu. E o Senhor nos adverte, os últimos tempos vai ser como Noé. Ou seja, são dias comuns que as pessoas vão começar a se envolver no dia a dia de tal maneira e a igreja vai ser uma coisinha. Em que para a gente, a igreja tem que ser o nosso sentido de vida. A nossa nova forma. Porque nós estamos aqui, pastor, para dar frutos. Para mostrar, primeiro para ser testemunhas do Senhor, cheios do Espírito. Testemunhar o quê? O que Jesus e o Espírito Santo fez em nós, na nossa vida, e que está fazendo todo dia. Segundo, nós estamos aqui para mostrar que existe uma maneira de viver, que tenha sentido. Ah, pastor, mas eu tenho sentido. Não, querido, não é sentido humano. Deus quer te abençoar, que você tenha um trabalho abençoado, uma profissão abençoada, uma família abençoada, um casamento abençoado. Mas não é isso, irmãos. Tem gente que tem tudo isso e se mata. Porque não tem sentido de viver. E o único que pode colocar sentido no coração humano é o Senhor Jesus. Todo ser humano tem um vazio dentro de si, que não dá para preencher com outras coisas. Só com Deus, só com a vontade de Deus. Ele é tudo para nós. Ele é a nossa alegria, Ele que nos move. Então, essa igreja era uma igreja boa de Éfeso. Só que, no meio do caminho, eles abandonaram essa paixão, esse amor, esse primeiro amor. Eles começaram a fazer as coisas maquinalmente, a servir ao Senhor de uma maneira maquinalmente. E aí que nós perdemos, irmãos. Eu já vi muita gente boa cair, que deixaram de cuidar de dentro. Muita gente com potencial cair, e feio. Mas o Senhor é aquele que nos levanta. E se você nessa noite está caído, Ele está aqui para te levantar e colocar um propósito na tua vida. E que você viva por esse propósito. Enquanto temos tempo.
Porque o Senhor, Ele vive na eternidade, mas nós temos tempo para darmos frutos. E frutos que permaneçam. Aí ele fala, tenho por contra ti que abandonaste o primeiro amor, verso 5, lembra-te de onde, para onde, naquele lugar onde você caiu. Porque lembra-te e arrepende-te, porque pecado tem nome e sobrenome, irmãos. O pecado ele mata, o pecado aprisiona, o pecado tira as forças. Por isso que tem um escape para nós. Qual é o escape para nós? Nós às vezes podemos errar. Mas a Bíblia diz, se você confessar o pecado, e você precisa falar tintim por tintim. Eu pequei, eu menti, eu fui orgulhoso, eu fui assim. Se confessarmos os vossos pecados, Ele é fiel e justo. Eu não posso proclamar nessa igreja o amor de Jesus sem o arrependimento. Porque a base da conversão, a base da mudança de vida é eu ter essa disposição, sou eu, né, ter essa disposição de me arrepender, de confessar, de me prostrar diante do Senhor Todo-Poderoso e falar, Senhor, eu pequei, eu errei. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E temos que fazer isso enquanto temos tempo. O pastor está falando isso muito, o que vai acontecer? Irmãos, será que nós estamos com venda nos olhos e não conseguimos enxergar o que está acontecendo? Ou você acha que tem muito tempo ainda pela frente? Ah, pastor, deixa eu me aposentar primeiro. Irmão, em me aposentar e em ser arrebatado com meu Senhor, eu prefiro me ser arrebatado. Eu não quero ver a igreja subir. É uma piadinha. Eu não quero ver a igreja subir. Eu quero subir. Eu quero subir com a igreja. Os dias são maus. Volte às primeiras obras. Lembra-te de onde caíste. Volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, a luz, caso não te arrependas. É aquilo, irmãos, nós podemos nos desviar do Senhor de tal maneira que chega num momento, pastor, que momento é esse? Enquanto as pessoas, irmãos, quando pecam, estão na presença do Senhor, e quando pecam, não sei se você, com certeza você já teve essa oportunidade. Você tenta se esconder. É que nem Adão. Adão pecou e tentou se esconder, né? Mas, irmãos, você sabe que isso tem um lado bom. Enquanto a pessoa peca e ela tenta se esconder, é porque no fundo, no coração dela, ela sabe que está errada. O problema, querido, é que se a gente não trata isso ao longo, vai chegar um momento de divisória em que a pessoa peca e fala assim, tô nem aí. Aí é o problema. Aí é quando se perde a salvação. O coração endurece de tal maneira que a pessoa não tô nem aí. Pequei, ainda boto na internet para todo mundo ver. Falei, ainda boto para todo mundo ver. Aí é um problema. Porque enquanto ela está ali, aquela luta, caiu, é fraca, tem que buscar. Agora, quando ela, sabe de uma coisa? Ainda bate no peito, as pessoas falam assim, eu sou, como se diz? Sou sincero, mas sincero pro capeta? Que adianta ser sincero pro capeta?
Sincero para ir para o inferno? Aí, sinceramente, eu vou para o inferno. Eu tenho que botar minha sinceridade para ir para Ele. Amém? Eu tenho que botar minha sinceridade para me confessar o meu pecado, gente. Deixa eu te falar algo, o pecado mata, irmãos. O pecado gera morte. E continua gerando a morte. Ah, pastor, mas Jesus já deu um jeito no pecado. Sim, se nós nos arrependermos. Amém? Já tem uma provisão. Mas se nós não nos arrependermos e começar a viver uma vida que envergonha o nome de Jesus, é que nem diz a palavra, o cão voltou a comer o seu próprio vômito. Não, irmãos. Ai, pastor, que nojo. Quando nós voltamos para o pecado, é essa comparação que a Bíblia fala. O cão voltou a comer o seu próprio vômito, aquela coisa imunda. E em Hebreus fala que agora já não há mais condição, porque eles calcaram, pisaram no sangue da aliança, ou o sangue que Jesus derramou. Irmãos, não pise no sangue que Jesus derramou por você. Pastor, mas está difícil, está difícil. A graça do Senhor te basta. Mas continue buscando ao Senhor. Continue buscando ao Senhor. Xandarabalás. Essa noite o Senhor está nos chamando para voltar para a sua presença. Porque os dias estão maus, irmãos. Hebreus diz, irmão, o Senhor, Ele muda. Mas vamos seguir? Vamos seguir o Espírito Santo? Quem quer seguir o Espírito Santo aqui? Fala assim, todos aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Em Hebreus capítulo 10, irmãos, fala assim para nós, no verso 26. Porque se nós vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, o que resta então, pastor, para mim? Certa expectação horrível de juízo e fogo. Vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Aí ele faz uma referência. Paralelo, de quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, a Jesus Cristo, e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Irmãos, quantas pessoas estão nesse estado dentro da igreja? Olha que 3 coisas terríveis. Calcar os pés do Filho de Deus. Sabe o que é calcar os pés do Filho de Deus? Você lembra quando, lá no Éden, quando Deus falou para o homem, para Adão que tinha pecado, e falou assim, não, na realidade ele falou para a mulher, né? Ele falou que da sua descendência, e para a serpente, que simbolizava Satanás, o seu descendente, que era Jesus Cristo, vai pisar Satanás na sua cabeça. Ou seja, vai quebrar o seu domínio. E isso aconteceu na cruz do Calvário. Mas você, Satanás, vai morder no calcanhar dele. Isso também aconteceu quando Jesus foi para a cruz do Calvário.
E os pés de Jesus foram presos na cruz. Amém? O que acontece? Quando nós voltamos para Jesus, aceitamos Jesus, somos cheios do Espírito Santo, estamos vivendo a vida, mas quando a gente deixa o primeiro amor e paulatinamente a gente deixa o nosso chamado no reino por causa de qualquer motivo, irmãos, inclusive família, hein? Inclusive família. Por qualquer motivo, eu torno tudo na frente de Deus, eu rapidamente vou deixando o primeiro amor. Vou deixando o primeiro amor. E daqui a pouco, irmãos, eu já estou me desviando. Aí daqui a pouco as pessoas... Está acontecendo isso aqui, ó. Começo a viver deliberadamente em pecado. Começa a se acostumar com o pecado. Começa a se acostumar, se acostuma com o pecado, e aí começa a falar, não, isso não tem nada a ver, isso é moderno. Aí começa com a atitude de assim, não, mas pastor, Deus, ele é amor. É, irmão, mas a gente está chegando numa época da história em que ele vai mostrar o juízo dele. Para quem? A gente vai ver aqui. Para quem que ele vai mostrar o juízo dele? Está muito perto, irmão, da igreja ser arrebatada, irmãos. E logo depois do arrebatamento, o bicho vai pegar, literalmente. Que isso, pastor? Eu não aceito essa... Você pode aceitar, você pode não crer. Isso é um tipo de palavra que... Se você crê, se você não crê, não faz diferença. Vai acontecer. Tem coisas, é o seguinte, que Deus estabeleceu. Quando a igreja subir, vai acontecer da chamada tribulação. E muitos sinais têm estado perto de nós e nós temos simplesmente não olhado. Na tribulação, Deus vai tratar primeiro do judeu, depois do gentio. Primeiro, é isso que a Bíblia fala, irmãos. E a coisa vai pegar. Ah, não, pastor, tribulação é o que eu estou vendo. Não, querido. O próprio Jesus falou que o que vai acontecer é coisas que nunca, em nenhum tempo aconteceu. E se Deus não tivesse abreviado o tempo, todo mundo pereceria. Todo mundo morreria. Ah, pastor, mas eu passo... Não, querido, na tribulação mesmo, a gente está voltando para um tempo que está escrito que o sol se escurecerá. A luz não dará a sua luminosidade. As estrelas cairão sobre a terra. Ah, pastor, isso é metafórico. Não é não, gente. É literal. Que pessoas vão falar assim para os montes. Cai sobre nós, nós não aguentamos de tanta angústia. Vai acontecer. Então Deus quer nos preparar, irmãos. Não preparar simplesmente para subir, mas preparar como igreja, para proclamar essa mensagem. Aí aqui fala, olha, pessoas que deliberadamente pecaram, 3 coisas que eles fizeram. Versículo 29, Hebreus 10, 29. Calcou aos pés do Filho de Deus. Ou seja, machucou novamente os pés dos filhos de Deus. Ou seja, crucificou novamente. Está crucificando Jesus novamente. Profanou o sangue da aliança. Nós temos aliança por causa do sangue dele, simplesmente profanar. Sabe o que é profanar, irmãos? Quem sabe o que é profanar? Um exemplo. Às vezes pode ter algo aqui que é santo. Imagina se isso daqui fosse santo. Imagina. Estou dando exemplo, tá? Como que eu profano isso? Eu jogo no chão, piso. Ou eu... Não cuspir, óbvio, né, irmãos? Eu estou fazendo o quê? Profanando isso daqui. Se isso aqui fosse santo. Ele está falando justamente que quando eu vivo deliberadamente no pecado, eu estou profanando o sangue precioso de Jesus, com o qual foi santificado, e ultrajando o Espírito da graça, o Espírito Santo que está e que habita dentro de mim. Aí continua,
Verso 30. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança. Quem que disse isso? Quem que disse isso, gente? Quem acha que foi o diabo que disse, levanta a mão. Quem acha que foi Deus que disse, levanta a mão. Quem não acha nada, que está com uma vergonha danada. Deus falou: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. E por que o Senhor? Porque o Senhor, Deus é justo, irmão. Deus, ele não julga como os homens, mas Deus julga. Falar que Deus não julga é mentir para você. Tanto que a tribulação é um julgamento de Deus àqueles que não aceitaram a mensagem do Evangelho. O anticristo é julgamento do Senhor sobre os judeus primeiro e depois os gentios. Aqueles que profanaram. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Aí um versículo que o Júnior gosta. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nesse tempo, sim. Nessa situação, sim. Irmãos, é tempo de voltar ao primeiro amor. Pastor, mas você não sabe a minha vida, em casa, no trabalho. Irmão, é tua vida. É com essa vida que é tempo de você se voltar. Ah, pastor, mas o meu marido não deixa, ou a minha esposa não deixa. Vou te falar um negócio. Vai chegar um dia em que eu e você vamos estar tete a tete com ele. Não vai poder falar assim: espera um pouquinho, deixa eu chamar meu marido, deixa eu chamar minha esposa. Foi ele que não deixou, foi ela que não deixou. Não, querido. Cada um dará conta de si. É bênção ter um marido ou uma esposa abençoada que busca Deus. Mas se não buscasse, você tem a obrigação de buscar. Você tem a obrigação de queimar o teu coração. Porque até isso é uma oportunidade para que ele veja, para que ela veja e se inflame. Nós precisamos buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar. Invocar enquanto está perto. Danilo pregou aqui, o relógio está apressado a beça, né? Danilo pregou na quinta-feira sobre Isaías 61. Isaías 61 é muito interessante, irmãos. Pode até botar aqui. Profeta Isaías, no verso 1, 61 e 2, ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim. O profeta Isaías profetizando sobre o futuro, era muito futuro. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Vamos lá, pode passar. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Você pode assim dizer glória a Deus? Pastor, eu até me arrepio. Ou seja, estou falando de milagres, maravilhas, de libertação. E apregoar o ano aceitável. E esse ano aceitável é um termo judeu, que falava do ano do jubileu, ou de 50 em 50 anos, todo mundo que era cativo, que tinha vendido a sua terra, ou que era escravo, era proclamado o ano do jubileu, ou o ano da libertação. Se eu perdi a minha terra naquele ano de jubileu ia voltar, ia ser restituída. Se eu perdi minha liberdade ia ser restituída. Eu ia ser livre. Isso que era o ano aceitável, o ano do jubileu. Ele está falando que o Espírito do Senhor, o profeta está profetizando, está sobre mim para apregoar o ano aceitável, ou o ano da restituição. Deus querendo te restituir para como Ele sonhou, como Ele criou você, para ser livre.
Aí ele fala aqui, e o dia da vingança do nosso Deus. E o Danilo falou muito bem na quinta-feira. Quando o profeta Isaías profetizou isso, quando Jesus começou o seu ministério, e você pode abrir em Lucas capítulo 14, se eu não me engano, é a partir do verso 19. Não. Lucas 4, 19, 17. 14, eu falei. Quando Jesus ele se manifestou para pregar na sinagoga no sábado, ele falou a mesma coisa do que o profeta Isaías. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, ele abriu, ele tinha que dar a palavra, ele estava aqui, nessa função. Ele abriu, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, aleluia, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Quando ele acabou isso, ele fechou o livro. Só que em Isaías continua: o ano aceitável do Senhor é o dia da vingança do nosso Deus. Porque na realidade a vinda do Senhor, a primeira vinda, ele veio para proclamar o ano aceitável. Ele veio para morrer por nós, para proclamar libertação para a gente. Ele morreu no meu lugar, amém? Ele ressuscitou por mim, amém? E quando eu aceitei a Ele, eu tive uma nova vida. Fui cheio do Espírito Santo, amém, queridos? E aí nasceu o que nós chamamos de igreja. Quando Pedro estava pregando lá em Atos 2, quando desceu o Espírito Santo, todo mundo estava lá, um reteté abençoado, falando em línguas. Aí Pedro falou assim: gente, vocês não fiquem assustados, o que aconteceu é que diz o profeta Joel: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Naquele momento estava se iniciando os últimos dias. Quando passou há 2000 anos atrás? Irmãos, há 2000 anos atrás se iniciou os últimos dias. Que últimos dias é esse? É o tempo de apregoar o ano aceitável do Senhor. É o tempo de curar as pessoas. É o tempo de falar para as pessoas que elas devem se voltar para Deus. Por quê? Porque Jesus prometeu, quando ele subiu, e todos os discípulos viram, eles subiram em carne, tendo corpo. Varões galileus, por que vocês estão olhando para o alto? Esse Jesus, e eles estavam lá no Monte das Oliveiras, lá em Jerusalém. Não é algo fictício, não. É algo que aconteceu. Por que vocês estão olhando para o alto? Esse mesmo Jesus que subiu desse modo, voltará a pisar desse modo. O que os anjos estavam falando? Gente, vocês estão no tempo da graça. Vocês estão no tempo que a gente precisa, como igreja, proclamar o ano aceitável do Senhor. Proclamar o Evangelho, que é o poder de Deus. Por quê? Porque brevemente o Senhor vai ser inaugurado o dia da vingança do nosso Deus. Romanos capítulo 1, querido. Como Danilo falou, Jesus ainda não acabou a sua pregação. A pregação, a segunda parte da pregação do Senhor Jesus vai vir. Romanos 1 fala, 16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora preste atenção na segunda parte. Primeiro do judeu. Ih, pastor, que isso? Não. É primeiro do judeu mesmo. E também do grego. Grego aí, para que você entenda, todo mundo daquela época, a língua oficial era o grego. Assim como a língua oficial, mais ou menos, hoje em dia é o inglês. Naquela época, a língua oficial era grego. Quando está falando do grego, era todos aqueles que não são judeus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu. Por que primeiro do judeu? Porque Jesus era judeu, irmãos. Jesus é israelita, ele veio da tribo de Israel, filho de Davi. Aquele povo foi escolhido mesmo.
Ah, agora quem é escolhido é a igreja. Não, 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 não. A igreja é uma injunção dos judeus, poucos judeus que aceitaram a Jesus, e os gregos ou todo o resto do mundo. O que é a igreja? A igreja é uma junção de judeu que aceitou Jesus e dos gregos. Um judeu é Paulo, que escreveu quase toda a Bíblia. Paulo era judeu. Mas, fala assim, estamos na época da graça. Ô glória! Ô glória! É tempo de cura. É tempo de restauração. Fala, gente. É tempo de voltar ao primeiro amor. Porque a salvação veio para o judeu. Mas aí você passa uma página. Capítulo 2 de Romanos. Verso 8, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade. Falando de pessoas que não obedeceram ao evangelho ou que se desviaram. E obedecem à injustiça. O que é injustiça, pastor? Injustiça é tudo aquilo que não é a justiça de Deus estabelecida. Ou a justiça do mundo. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Fazer o mal aí, querido, não é mal segundo você pensa. É mal segundo Deus fala. Por exemplo, quando você não aceita Jesus, ou quando você não faz a vontade de Deus, você está fazendo mal. Porque muita gente vai achar, o cara fez o mal. O que ele fez? Deu um tapa na cara do outro. Isso é mal. Isso é na nossa ótica. Mas é muito mais do que isso. Tribulação e angústias virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Ao judeu primeiro. E também ao grego. A salvação foi para o judeu primeiro. Mas o juízo vem para o judeu primeiro. E também para quem não aceitar Jesus. Por que, pastor, você está falando isso? Eu não vou entrar em detalhes de escatologia hoje. Mas observem. Jesus ele falou assim, vocês não sabem ver os tempos. Vocês olham para o céu e vê se o céu tiver um certo aspecto, você sabe que vai chover no dia seguinte. Se a cigarra canta, a gente sabe que no dia seguinte vai. Irmão, a cigarra espiritual está cantando e você não está vendo nada. E você não está se preparando em nada. Porque o julgamento virá para o judeu primeiro e depois. Mas Deus não ama. Deus ama. Por isso que Deus avisa. Sabe aquele pai que fala assim, filho, não faz isso. Você não faça isso. Se você fizer, você vai tomar uma chinelada. Está avisando? Está avisando? Deus avisa, irmãos. Voltai-vos para Deus. Arrependei-vos. Chorai, cumpra o propósito de Deus, irmãos. Nós somos chamados para proclamar o Evangelho, para pregar as boas novas, para não viver para nós mesmos, para mostrar para esse mundo como se vive em Deus, enquanto estamos no ano aceitável. Deus vai tratar com a gente. É tempo de arrependimento, gente. Eu não vou continuar, porque eu creio que Deus ele quer falar o seguinte para a gente. Volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Porque já está chegando o tempo em que eu vou tratar esse mundo, em que eu vou tratar, e vocês precisam
estar junto de Deus, cumprindo a propósito de Deus. Porque o arrebatamento da igreja está aí. O último texto, 1 Tessalonicenses, gente. Abre a tua Bíblia em 1 Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses. Verso 16. Isso está chegando, gente. Porquanto o Senhor mesmo, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo, sabe quem é mortos em Cristo? Todos aqueles que aceitaram a Jesus do tempo da igreja. Aqui está falando da igreja. Os mortos em Cristo, morreu, confessou Jesus, estão mortos. Está morto, morreu. Vá da terra. Mas morreu em Cristo, morreu. Glória a Deus. Porque está muito perto de acontecer isso aqui, ó. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, fala assim, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Gente, vai ser uma festa. Vai ser uma festa. Entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essa palavra. Console. Nós vamos subir. Nós vamos. Tá bravo, pastor, tá ruim. Aguenta firme. Fica firme na fé. Não se desvie. Não volte atrás. Não abandone o primeiro amor. Porque a promessa vai se cumprir. Nós estaremos com Ele, nós seremos arrebatados entre nuvens, e todos os seus queridos que estiveram em Cristo ressuscitarão junto com você. Pastor, eu tenho medo de altura. Eu também, mas no piscar de olhos eu vou ter um novo corpo que não vai ter medo de altura. Eu só vou subir por causa dessa condição, irmãos. Eu vou ter a mesma condição de Jesus, amém? Vocês lembram de Jesus, o corpo que Jesus tinha? Quando ele ressuscitou, a Bíblia fala que ele é a primícia dos mortos. Só olhar para o que aconteceu com Jesus, vai acontecer com a gente também. Mas temos que ficar firmes. Temos que entender, irmãos, que o tempo está passando. Temos que ser mais intensos em buscar ao Senhor, em servir ao Senhor de todo o coração. Não temos que trocar a Jesus por qualquer coisinha. Longe de nós calcar o sangue da aliança, cuspir naquilo que é sagrado. Não, eu preciso servir ao Senhor. E você também. Fecha os seus olhos, irmãos. Eu não sei como você está, como está a sua vida. Como está a sua vida, mas hoje é tempo de voltar ao primeiro amor. Hoje é tempo de se arrepender. Você que não tomou decisão por Jesus ainda, hoje é tempo de confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Para de perder tempo. Você não sabe nem se está vivo daqui a 5 minutos. Você não tem controle de nada. Mas a única coisa que você tem controle é sobre a sua decisão. Eu quero
E quando você falar, eu quero, irmãos, o Senhor, Ele te dá graça. É tempo de voltar ao primeiro amor. É tempo. Antes de Jesus vir a primeira vez, como o Danilo falou, Deus enviou João Batista, aquele cara confuso, esquisitão, que ia para o deserto e ficava falando para as pessoas: arrependa-se, raça de víboras, arrependa-se. Ele não tinha uma mensagem muito boa de se ouvir, porém quando ele falava, o coração queimava. Talvez nessa noite você não escute uma mensagem boa de se ouvir, mas o Espírito Santo está falando para a gente: volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Sem se preocupar, irmãos. Volte, você vai dar conta de você. Está chegando o tempo. As coisas são ruins, então, pastor, eu nem aguento mais ver televisão. Eu sei, irmão, vai piorar. Guerras, já está marcada, guerras, rumores de guerras, e a guerra vai vir. Fome. Isso vai acontecer. Mas Jesus é o nosso escudo. Jesus é o nosso lugar da nossa morada. A igreja, juntamente com o Espírito Santo, é aquilo que detém o homem da iniquidade, como diz lá em 2 Tessalonicenses. Nós ainda temos uma missão para proclamar para 14 de julho, para Bonina, para proclamar para Magalhães Bastos, que é tempo de se voltar para Deus. É tempo de se arrepender. É tempo de tomar uma decisão por Jesus. Confessar Jesus, ser batizado nas águas, ser cheio do Espírito Santo. Viver uma vida que serve ao Senhor. É tempo. Espírito de Deus, o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Toca os corações, Senhor. A porta da graça ainda está aberta, irmão. Essa é uma noite de voltar ao primeiro amor. É uma noite que o Senhor está nos chamando para voltar ao propósito de vida. Ou se você ainda não teve essa oportunidade de entrar nisso, é uma noite para você entrar nisso. Confessar Jesus como Senhor e Salvador. Sandaraba. Peço que todos fechem os olhos. Peço que todos fechem os olhos. Pare de se mexer. E se o Senhor está falando com você, para que você volte ao primeiro amor, nessa noite, ou para que você tome uma posição por Ele, aí onde você está, no seu lugar, levante uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Mas permaneça com a mão levantada. Amém? 2, 4 pessoas. Eu sei que tem mais. Ou você que nunca aceitou, confessou Jesus como seu Salvador. Esse é o tempo. Levanta bem as mãos. Levanta bem as mãos. Vem cá comigo, você. Fecha os olhos e levanta as mãos. Vem cá, Danilo, também comigo aqui, vocês que estão aqui na frente. Mantenha as mãos levantadas. Que os irmãos só vão colocar a mão no seu ombro e vão orar por você
Mantenha as mãos levantadas. Pode manter as mãos levantadas. Vai lá, vocês dois. Vão tocando nessas pessoas que levantaram a mão. Vão orando por elas. Quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Xerabarabaê. Vamos lá, meu querido, se você quer tomar essa decisão, levanta suas mãos. Nós queremos estabelecer isso. Conceitos, valores. Eu quero sem Deus reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as aleluia! É tempo de voltar, obras, Senhor. Deixa o seu coração queimar por Jesus novamente. Senhor, me arrependo, Senhor. É Deus! Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero volte pra Ele. Cheira catalaba, cheira na manamana. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. É Deus! Ao primeiro eu quero voltar a Deus. Se você pode, fica em pé. Levanta as suas mãos. Enquanto você fica em pé, começa a levantar as suas mãos. Consagra a sua vida para Ele. Consagra a sua vida para Ele. Senhor, eu quero cumprir o Teu propósito. Senhor, eu não quero estar simplesmente nessa terra sem produzir frutos que permaneçam. Não quero ser cortado antes do tempo, Pai. Não quero ser cortado antes do tempo, mas quero cumprir o meu propósito, Senhor. Que manás. Irmãos, tem pessoas nesse lugar que Satanás já tem um plano bem definido para te matar. E ainda não aconteceu, porque o Consolador, o Senhor, Ele tem intercedido, tem te dado oportunidade. E você estar aqui é uma oportunidade que o Senhor tem dado. Assim como Satanás pegou Pedro para peneirar,
Tem pessoas aqui nesse lugar que Satanás tem peneirado. E Jesus falou para Pedro: Pedro, Satanás veio te peneirar, mas eu roguei por você. Eu intercedi por você. Se você teve nessa semana um sentimento de morte, querido, isso foi uma impressão diretamente do capeta. Esse é o objetivo dele, te matar. E você não cumpra o propósito de Deus na terra. Mas você ainda tem tempo. Você ainda pode se voltar para o Senhor. Você ainda pode entregar todo o teu coração para Ele. Eu quero insistir. Tem pessoas aqui que precisam entregar o seu coração para o Senhor. Há pessoas aqui. Se esse é seu caso, corra aqui na frente. Entregue o seu coração para Ele. Eu quero orar por você. Nós queremos paralisar em nome de Jesus essa investida das trevas. Mamamamama que tarabaçou querer balabalá. Riba ba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  xerera balabalabalabalabalabalabalabalaba. Xerabarabanara balabara xarabarabarabarabara. Há uma intercessão do Espírito a favor da tua vida, meu irmão. Mas você precisa tomar uma decisão. Existe alguém que está nessa situação? Vem aqui na frente. Amém. Fica aqui. Pode vir, pode vir, pode vir. Há alguém que está nessa situação. O desejo é de morte. Na realidade é Satanás querendo te matar. Mas eis que o Espírito Santo está aqui nessa noite. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir. Eu preciso aqui de... Venha, Mara, a hora que... Cadê a Adriana, minha esposa? Vem cá, Adriana. Beth. Adriana e Beth, vem cá, por favor. Vem, Mara, ora aqui por ela. Vem cá, Danilo, ora aqui por ele. Ora por ela. Ora por cada uma daqui. Isso, Beth. Na realidade, essa oração é porque havia um decreto de morte. Satanás quer matar. E ele veio para isso mesmo, matar, roubar e destruir. Mas eu declaro que a partir dessa noite, vocês vão experimentar transformação na vida de vocês. E a cura de Jesus vai brotar sobre o corpo de vocês. O propósito e o quebrantamento do Senhor sobre a vida de vocês. Cura. Cura. Cura, Senhor. Propósito. Propósito, Deus. Propósito, Deus. Nós quebramos em o nome de Jesus. Quebramos em nome de Jesus. Senhor, força para eles. Força para eles para te seguirem, Pai. Graça sobre a vida deles. Cura. O Senhor está colocando um propósito sobre a vida de vocês nessa noite. O Senhor está colocando um objetivo na vida de vocês nessa noite.
Xarababababababas. Xeremanararamanas. Rebababababababas. Oh Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, e o lugar mais alto que eu quero estar é a Deus. E o lugar mais alto que eu quero estar é Deus. É nesse lugar, Pai, que queremos estar. O lugar é um lugar de honra, Senhor, para nós. Oh, é a Deus. Jesus, Jesus, o lugar é esse lugar. É Deus, aos seus pés, aos seus pés. Xaracatarabalabala, a sombra do Onipotente, no esconderijo do Altíssimo. Uau! Aos seus pés, esse é o meu lugar. Esse é o meu lugar. Declare qual é o seu lugar. Ao seu. É Deus. Ao Deus. Esse é o meu lugar. Esse é o meu lugar. Ao teus pés. Aos teus pés, aos teus pés, esse é o meu lugar. Aos seus pés, Jesus, aos seus pés, aos seus pés, Jesus, esse é o meu lugar. Há uma doce presença do Senhor. Há uma doce presença do Senhor nesse lugar. Há uma unção de cura. Há uma unção. A presença doce do Senhor. Ao ser aos seus
Se você puder, dá a mão ao seu irmão do lado. Vamos terminar. Vamos orar ao Senhor juntos. Dar as mãos ao Senhor. Ao Senhor. Esse é o meu lugar. Há uma presença do Senhor como ondas nesse lugar, como ondas. O Senhor te renova nessa noite. O Senhor te renova nessa noite. Levanta a sua voz. Levanta as suas vozes. Abre os lábios. Glorifica ao Senhor. Receba o renovo do Senhor nessa noite. Receba o renovo do Senhor nessa noite. Mas Jesus, Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela paz que excede todo o entendimento e guarda os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque a nossa vida a nossa vida está escondida com Cristo. Eu vejo aqui, irmãos, muita vida saindo desse lugar, vida de Deus saindo através de pessoas nesse lugar, e essa vida de Deus vai inundar essa rua, vai inundar esse bairro, vai inundar essa geração, vai inundar a sua casa, vai inundar o seu trabalho. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por cada canção, cada palavra que foi falada e declarada no Teu nome, cada oração. Obrigado pelos meus irmãos. Obrigado porque o Senhor está trabalhando em nós. O Senhor está nos trazendo de volta ao primeiro amor. O Senhor está nos trazendo de volta ao propósito do Senhor. E que essa semana seja uma semana cheia da Tua presença. Coloque fome e sede nos meus irmãos, por se reunir como igreja, por estar na Tua presença. É tempo. O mundo está em trevas, Senhor. Muitas coisas estão acontecendo, mas os nossos olhos estão em Ti. Os nossos olhos estão em Ti. O abençoo em nome de Jesus. Declaro uma semana cheia da Tua presença, em o nome de Jesus. Você pode dar 3 glórias a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vai na paz.